A mesa de abertura desse evento intitula-se Teoria da Subjetividade, Contribuições em Diferentes Campos e Contextos, que será coordenada pelo professor doutor Roberto Valdez Puentes, da Universidade Federal de Uberlândia, que convidamos para tomar o seu lugar à mesa. O professor Roberto é doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e pós-doutor em Ciência da Educação pela Universidade de Granada, na Espanha. Pesquisa e escreve sobre didática desenvolvimental, formação pedagógica de professores e docência universitária. Desenvolve pesquisas sobre profissionalização dos professores do ensino médio, bem como sobre o lugar da didática nas pesquisas e produções dos programas de pós-graduação em educação no Brasil. Atualmente, é professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, atuando no programa de pós-graduação em educação, na linha de pesquisas Saberes e Práticas Educativas. Coordena o grupo de estudos e pesquisas em didática desenvolvimental e profissionalização docente. Convidamos a professora doutora Albertina Mitras Martins para tomar o seu lugar à mesa. A professora Albertina é doutora em Ciências Psicológicas pela Universidade de Havana e possui pós-doutorado na Universidade Autônoma de Madrid. Tem experiência em inúmeras publicações nas áreas de psicologia e educação na perspectiva histórico-cultural, com ênfase em criatividade e inovação e psicologia escolar, especialmente nos seguintes temas: criatividade e inovação em diferentes contextos, aprendizagem, subjetividade e desenvolvimento atípico. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Aprendizagem, Escolarização e Desenvolvimento Humano, e atualmente é pesquisadora colaboradora da Universidade de Brasília no programa de pós-graduação em educação dessa universidade. Convidamos o professor doutor Daniel Magalhães Goulart para tomar o seu lugar à mesa. O professor Daniel é doutor em Educação pela Universidade de Brasília, com período sanduíche no Discourse Unit em Manchester, no Reino Unido. Tem experiência de pesquisa e docência nas áreas de psicologia, saúde mental, educação, desenvolvimento humano e subjetividade, epistemologia e metodologia qualitativa. Seu foco de atenção teórica é o desenvolvimento de processos subjetivos envolvidos na atenção à saúde mental e na educação, bem como as questões epistemológicas, metodológicas e teóricas implicadas na articulação destes campos. Atualmente, é professor titular do curso de graduação em Psicologia e do programa de mestrado em Psicologia do Centro Universitário de Brasília. Convidamos a professora doutora Maria Carmen Taca para tomar o seu lugar à mesa. A professora Carmen é doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília, com estudos de pós-doutorado na PUC de Campinas. Seus estudos e pesquisas enfocam temas gerados na interface da educação com a psicologia, na abordagem histórico-cultural, com interesse principal na relação professor-aluno, processos comunicativos, a significação da aprendizagem, processos de escolarização e fracasso escolar, cotidiano da sala de aula, ação docente e desenvolvimento da subjetividade na educação. Atualmente, é professora adjunta aposentada com vínculo de pesquisadora colaboradora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Convidamos a professora doutora Valéria Desara Mori para tomar o seu lugar à mesa. A professora Valéria é doutora em Psicologia pela Universidade de São Carlos da Guatemala. Tem experiência e atua nas áreas de Psicologia Clínica, Psicologia da Saúde e Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: subjetividade, enfoque histórico-cultural, saúde, desenvolvimento humano e psicoterapia. Atualmente, é professora do curso de graduação em Psicologia e do programa de mestrado em Psicologia do Centro Universitário de Brasília. Passamos a palavra agora para o professor doutor Roberto Valdez Puentes, que
que coordenará as atividades da mesa. Bom dia. Damos início às atividades acadêmicas do simpósio com essa mesa redonda. Eu inicialmente gostaria de afirmar que essa é a primeira das atividades do evento e que ela tem uma característica muito especial. É uma mesa diferente do resto das mesas que nós vamos ter durante o simpósio. É uma mesa que substitui a palestra inicial que seria ministrada pelo professor Fernando. Ok? O Fernando estaria falando da teoria, nós nessa mesa vamos estar falando do Fernando e da teoria do Fernando. Ok? É uma mesa que tem também como diferença em relação à restante mesa o fato de que não vamos ter a figura do debatedor. Eu vou estar aqui na condição de coordenador das atividades e da participação dos demais colegas, ok? A nossa mesa se estende até meio-dia, então esse é o tempo que nós temos. É uma mesa que vai ter, cada um dos membros vai ter aproximadamente 20 minutos para apresentar suas hipóteses e suas teses, e no final, a depender do tempo, nós vamos abrir para que você possa colocar pergunta, ok? Mas terminamos como limite meio-dia, porque posteriormente nós temos as atividades da sessão da tarde, ok? Nós vamos inicialmente, a ordem se mantém, vai ser a seguinte: nós vamos iniciar com a professora Albertina Mijanes Martins, falando da teoria da subjetividade, gênesis e desenvolvimento. Posteriormente, o professor Daniel, falando de epistemologia qualitativa de Gonçalves Reis, alternativas para avançar na pesquisa qualitativa. Posteriormente, a professora Maria Carmen Taca, falando sobre aspectos relevantes na necessária convergência entre a teoria da subjetividade e a educação. E, por fim, a professora Valéria, que estará falando sobre reflexões sobre as contribuições da teoria da subjetividade para o debate em saúde na psicologia, ok? Então, abrimos a mesa com a participação da professora Albertina. Buenos días a todos. Yo voy a intentar precisar en estos pocos minutos que tenemos la génesis da teoría y su desenvolvimiento en relación a contextos y circunstancias que hicieron que ella fuese posible. Realmente, falar da teoria da subjetividade sin falar da epistemologia qualitativa é difícil, porque a teoria da subjetividade foi se construindo também desde um ponto de vista epistemológico, ou seja, que as reflexões de Fernando na construção da própria teoria eram reflexões epistemológicas e metodológicas. Mas mesmo assim vou fazer ênfase na teoria e o professor também fará ênfase na epistemologia, mesmo que devemos compreender que ambos estão relativamente articulados. Eu divido a obra de Fernando em dois grandes momentos. Dois momentos que estão interrelacionados, que em alguns momentos se solapam, mas que podem ser caracterizados de uma forma distintiva, de uma forma específica. Um primeiro momento que denomino momento da personalidade. Esse primeiro momento da personalidade vai ir na produção dele, das ideias dele, desde seus estudos de graduação, onde já, como estudante de psicologia, ele tinha inquietações sobre como funcionava o indivíduo e questionava a forma universalizante, fragmentada, reducionista, com que de alguma forma se estava produzindo conhecimento em relação ao funcionamento humano. Durante a graduação, ele foi um leitor muito
com leituras muito aprofundadas sobre psicanálise, sobre humanismo, sobre filosofia e sobre sociologia em geral. E esto les permitió un conjunto de reflexiones que culminaram na proposta de doutorado dele, que como ele, de alguma forma, no vídeo, falou que foi uma proposta que ele levou à União Soviética, e eu marco aqui como já nessa proposta que surgiu dos estudos de graduação, ele unia em essa tese, que foi sua tese depois de doutorado, dois aspectos que na psicologia se trabalhavam de forma separada: a questão moral e a questão profissional. Vocês sabem que nessa fragmentação do conhecimento psicológico eram dois temas, duas áreas diferentes. Ele já vai com a proposta de que não se pode ver o profissional desvinculado dos ideais morais. E de alguma forma ele trabalha isso no seu doutorado. E este primeiro momento culmina, para mim, desde meu ponto de vista, com o doutorado em ciências, que é um tipo de doutorado, que não é o doutorado em psicologia, que ele tem nesse ano 79, que é um grau científico que existe e ainda existe na Rússia hoje, que implica um outro nível de doutorado que se dá por o conjunto da obra. Então, de alguma forma, desde sua graduação até que, ao final dos anos 80, ele trabalha o tema da personalidade. Ele tem uma concepção de personalidade e é o elemento, basicamente, que ele está trabalhando. Um conjunto de obras são representativas desta etapa, todas publicadas em Cuba, mas se vê como, na década dos 80, ele já tem um conjunto de publicações sobre o tema da personalidade, que foi o tema que ele foi trabalhar. Falo aqui de livros representativos, porque durante a trajetória de Fernando tem publicado, como vocês podem ver na exposição, mais de 35 livros, mais de 80 capítulos de livros e mais de 130 artigos científicos em diferentes línguas, em espanhol, em russo, em português, em inglês, em francês. Ou seja, aqui eu me estou referindo apenas a livros que podem ser mais representativos de uma determinada etapa. Depois deste momento, há que eu denomino um trânsito, uma etapa de trânsito a um segundo momento, que denomino o momento da teoria da subjetividade e da epistemologia qualitativa. Esse segundo momento vai desde finais dos 80, da década dos 90, até o momento atual, onde, de alguma forma, neste ano 2019, se estão publicando ainda trabalhos dele, ainda em 2020 vão sair publicações dele, que estavam, de alguma forma, submetidas já, capítulos de livros já elaborados, ou seja, que nós vamos a ter, até 2020, na produção de novas obras em relação à teoria da subjetividade. Este momento de trânsito, do primeiro momento centrado na personalidade ao segundo momento, se caracteriza, que lo permite, que é o que caracteriza esse trânsito? Sua concepção de personalidade. Ele tem uma concepção de personalidade que ele vinha trabalhando. Mas não podíamos falar ainda de uma teoria. Era uma concepção de personalidade onde ele questionava a fragmentação, onde era concebida como um sistema, onde ele veia como a personalidade não era determinante direto do comportamento, ou seja, uma concepção de personalidade sólida que lhe permitia, de alguma forma, um trânsito a lo que seria da teoria da subjetividade. Como ele, de alguma forma, colocou, seus estudos na União Soviética foram decisivos para avançar nessa concepção de personalidade que ele trabalhava.
¿Qué cosa le permitió esos estudios en la Unión Soviética? Profundizar esa concepción de personalidad. Él trabajó básicamente en un laboratorio de Bolshoi, que era la única de los discípulos de Vygotsky que trabajó el tema de la personalidad y no el tema de las funciones psicológicas superiores. Y esto le permitió, de alguna forma, ir esclareciendo, aprofundando y repetir sobre su concepción de personalidad, a partir de un trabajo en un laboratorio de Bolshoi. Otro elemento importante desde mi punto de vista fue que esa estadía en la Unión Soviética le permitió cuestionar a forma hegemónica en que la psicología soviética veía a participación do social y do cultural na constitución do individuo. Evidentemente, la psicología soviética se caracterizó, la perspectiva histórico-cultural se caracterizó por colocar a cultura e o social no centro da constituição humana. Mas mesmo assim, se veía o social basicamente como externo e, de alguma forma, o indivíduo como um reflexo de eso social, de eso cultural. En este sentido, Fernando fue crítico, cuestionaba esa forma relativamente mecánica que era hegemónica, mismo que aprofundó o estudio dos clássicos, basicamente Vygotsky como conceito de Prishivani, como conceito de situação social de desenvolvimento, que já veían de outra forma essa influência do social, mas que também não desenvolvieron estes aspectos, mesmo que apuntaram outras formas em que o social se expressava, e que dio para Fernando a possibilidade de avançar nessa concepção. E o outro elemento importantíssimo também, a meu modo de ver, que ele conseguiu, nesse momento, fazer uma reflexão como o marxismo estava apresentando e como se apresentava o marxismo na compreensão da constituição do homem. E fugia da forma mecanicista em que o marxismo, muitas vezes, pela ideologia dominante, era trabalhado na academia. Sempre ele teve interesse nesse campo e lhe permitiu uma reflexão também, desde o marxismo, ver como isso podia se expressar em categorias próprias, em uma ciência particular concreta, que seria a psicologia, sem ser uma transposição de categorias da filosofia para a psicologia. E outro grande elemento foi sua participação, como ele aqui colocou muito bem, não vou repetir isso, no movimento da psicologia social crítica latino-americana, onde participou em ver como o social participava das instituições, como o social participava das comunidades, e isto foi algo que lhe permitiu vincular personalidade, mesmo que já definida cultural e socialmente, com uma concepção do social que vai caracterizar depois a concepção teórica da subjetividade como subjetividade individual e subjetividade social. E eu penso que há uma coisa que aqui foi comentada hoje, e uma homenagem, que me parece que foi muito importante, os recursos subjetivos que Fernando tinha para fazer todo isso. Ou seja, já a partir das experiências em sua adolescência, em sua juventude, sua primeira juventude, ele foi desenvolvendo um conjunto de recursos subjetivos que lhe permitiram, desde meu ponto de vista, esta trajetória. Irreverência, audácia, espírito crítico, força, segurança, criatividade. Ou seja, quando ele é capaz de fazer uma análise crítica, por exemplo, de como na União Soviética se estava trabalhando essa forma de ver o homem, já ele ia com uma concepção dada por uma forma
de reflexão própria, de crítica, de criatividade, que foi o que lhe permitiu, a meu modo de ver, construir uma teoria. Eu penso que as teorias são produções subjetivas, que elas produzem pessoas concretas, em circunstâncias concretas, em momentos históricos concretos. Qualquer teoria é uma produção subjetiva. E, desde minha perspectiva, todo isto se configura, toda esta história de vida se configura em la possibilidade, então, de elaborar a teoria da subjetividade que caracteriza, a meu modo de ver, esse segundo momento. E, em esse trânsito, eu queria sinalizar que Fernando teve, nesses momentos, na década de 80, muita produção própria em relação ao marxismo e em relação ao social. Essa forma de análise crítica que ele fazia de como a psicologia histórico-cultural, de forma relativamente reducionista, veria o papel social. Como o marxismo era visto de uma forma mecanicista e não os elementos essenciais, basicamente, das teses de Feuerbach, por exemplo, permitiu que ele elaborara um conjunto de trabalhos sobre o social e sobre o marxismo, e também sobre o socialismo. Ou seja, ele, penso que um dos elementos também contextuais históricos, formado num país socialista, com uma concepção da determinada do homem, de alguma forma ele era muito reflexivo em qual o papel do homem no socialismo. Então, aqui nós podemos ver como também, dentro da configuração da teoria da subjetividade, aparece sua reflexão filosófica e sua reflexão política. Ou seja, nós não podemos extrair um autor desses contextos e dessas outras configurações subjetivas, que neste caso, desde meu ponto de vista, estou colocando como elementos importantes reflexões sobre o marxismo, reflexões sobre a política, reflexões sobre o socialismo. Todo isso foi marcando sempre sua obra e sua produção. E, então, podemos falar de um segundo momento, que, como muito bem foi colocado aqui na mesa, pode ser o marco, esse livro, Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, pode ser o marco desse segundo momento até os dias de hoje. Aqui, se podemos falar de uma teoria, falávamos antes de uma concepção de personalidade, aqui podemos falar de uma teoria da subjetividade. Há um trânsito de personalidade à subjetividade e, de alguma forma, ampliando a forma de como o social constitui o indivíduo. Aquilo que estava mais centrado na personalidade, mesmo que não intrapsíquica, mesmo que social e culturalmente determinada, mas que estava centrada no conceito de personalidade, se amplia ao conceito de subjetividade por toda essa concepção e contexto histórico. E, de alguma forma, já podemos falar de uma teoria. Por que podemos falar de uma teoria, tal como ele coloca? Porque estamos em presença de um conjunto de conceitos articulados que tentam dar conta de um determinado segmento do real. E os conceitos básicos da teoria, o conceito de subjetividade, subjetividade individual, subjetividade social, sentidos subjetivos, configurações subjetivas, sujeitos. Aqui já nós temos um conjunto de conceitos que se interrelacionam para dar conta desse funcionamento humano específico nas condições da cultura. E, de alguma forma, aparece e defende o caráter ontológico, precisamente, da subjetividade. Como nós podemos caracterizar, a meu modo de ver, essa teoria da subjetividade? Por uma parte, o caráter complexo que a teoria tem. Ou seja, a teoria é uma expressão
do paradigma da complexidade na psicologia, numa ciência concreta. Não se estão importando as categorias filosóficas para a teoria. Se estão gerando categorias que respondem a uma concepção filosófica complexa. E, de alguma forma, a teoria da subjetividade subverte aqueles 4 princípios da simplicidade, o princípio da redução, o princípio do ordem, etc. Outro elemento que penso que não podemos discutir é o caráter crítico que a própria teoria tem. A teoria tem um caráter crítico no sentido que quebra toda uma série de concepções dominantes, hegemônicas na psicologia, em um momento concreto, em um momento específico em que ela surge e se desenvolve, e penso que representa, sim, uma posição clara dentro da chamada atual psicologia crítica. E penso que uma das coisas que nós discutimos quando discutimos com os representantes da psicologia crítica é que o problema da teoria da subjetividade que nós defendemos, que entra dentro do sistema da psicologia crítica contemporânea, é que não apenas faz uma crítica às concepções hegemônicas, não faz uma crítica a como a psicologia historicamente se tem desvinculado de um conjunto de problemas da realidade social e cultural do homem, mas propõe alternativas. Não é apenas criticar as concepções dominantes, é propor tentativas abertas, incompletas, para dar outras possibilidades de análise em relação aos problemas sociais, aos problemas da realidade social. Então, não é apenas a crítica a concepções, mas a proposta de categorias e de um sistema teórico que permita avançar. Outro elemento que, a meu modo de ver, caracteriza a teoria é o caráter subversivo que a teoria tem. A teoria tem um caráter subversivo por quê? Porque, lembrem que, e isso vai poder ser discutido, os conceitos de sentido subjetivo e configuração subjetiva, que são conceitos chaves dentro da teoria, não respondem ao controle consciente do indivíduo. Se produzem com independência de sua vontade consciente. Portanto, fugem de qualquer tipo de controle externo. Então, de alguma forma, a forma em que se compreende o funcionamento humano fuge da possibilidade de que possa ser controlado dessa forma. E, nesse sentido, Fernando defende muito a ideia de, já colocada por clássicos dentro da psicologia histórico-cultural, que nenhuma influência externa de alguma forma determina os comportamentos dos indivíduos e menos formas de controle externo. Então, nesse sentido, resulta subversiva. E resulta subversiva também por o conceito de sujeito. O conceito de sujeito, de alguma forma, expressa a potencialidade da teoria para desdobramentos em mudanças, tanto individuais quanto sociais. Aspecto em que Fernando também estava muito interessado e fazia muita reflexão sobre o papel dos sujeitos individuais e dos sujeitos sociais nas mudanças sociais. Então, de alguma forma, o conceito de sujeito como aquele indivíduo que gera próprios espaços de subjetivação que entram em contradição com os sistemas normativos, onde desenvolvem suas experiências, é um elemento que permite compreender como sujeitos individuais e sujeitos sociais, grupos, etc., podem ser elementos de mudança importante do status quo, seja institucional, seja
comunitário seja em um nível mais alto. E nesse sentido, penso que é um elemento também importante. E por último, que ele de alguma forma muito bem eu colocou aqui, o caráter aberto que a teoria tem. Ou seja, para Fernando, os conceitos são elementos que não são acabados, que não estão terminados. E se nós fazemos uma análise de toda a obra dele, desde esse 1997, com a publicação de Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, e fazemos uma análise dessas categorias hoje, nós vemos como essas categorias, mantendo a essência, mantendo sua essência, se vão afinando, se vão aprofundando, vão tomando novas nuances, ou seja, não são conceitos estáticos. Incluso nessa evolução aparecem novos conceitos, por exemplo, o conceito de configuração subjetiva. Tudo bem, o conceito de configuração subjetiva foi um conceito central que já aparecia em 1996. Mas o conceito de configuração subjetiva da ação, que é uma forma que toma a configuração subjetiva, aparece posteriormente como precisamente uma evolução do conceito de configuração subjetiva do conceito de sujeito. O próprio conceito de sujeito evolui e aparece o conceito de agente precisamente para diferenciá-lo de aquele que se gera espaços que vão de alguma forma se confrontar com os sistemas normativos dominantes. Penso que também neste caráter aberto, neste caráter vivo que ele denomina, está o caráter epistemológico que a teoria tem. Ou seja, este sistema conceitual não apenas evolui e está aberto ao desenvolvimento do próprio sistema conceitual, mas também este sistema conceitual são elementos, são recursos instrumentais para produzir conhecimento novo. Então, este sistema de conceitos são um sistema de conceitos que se constituem em ferramentas não para ser aplicados tal como está, mas para produzir novos níveis de compreensão dos fenômenos que evoluir eles mesmos. Então, eu penso que esse elemento instrumental, epistemológico que a própria teoria tem, se expressa em esse caráter aberto dela. E de alguma forma penso que esta é, como diziam aqui as pessoas da mesa, o grande desafio que nós temos. Ou seja, discutir a teoria, discutir a epistemologia, mas tentando compreender, estudar, aprofundar e avançar, já na ausência dele, na possibilidade de que essa teoria possa, cada vez mais, possa permitir a compreensão de um conjunto de fenômenos com elaborações próprias, com elaborações dos próprios continuadores da teoria. E é importante, a meu modo de ver, algo que muitas vezes nós discutimos com nossos alunos ou com outros colegas. É uma teoria que, logicamente, sua gênese, seu desenvolvimento, está dentro de uma ciência particular, que é a psicologia, tal como a fragmentação do conhecimento científico aparece hoje. Mas é uma teoria sobre o funcionamento humano. Uma teoria sobre o funcionamento humano nas condições da cultura, de como os indivíduos funcionam, de como os grupos funcionam, porque não está centrada no indivíduo, está centrada nos grupos, nas instituições. Portanto, em qualquer espaço, desde meu ponto de vista, em qualquer espaço onde existam indivíduos funcionando, a possibilidade de sua reflexão, de sua contribuição é importante. Seja nas organizações, seja na clínica, seja nas comunidades, seja na educação,
porque sempre que os indivíduos estén funcionando, há formas de compreender esse funcionamento. Esta é uma forma de compreender o funcionamento. Então, no plano da educação, os indivíduos funcionam ensinando, aprendendo, sim. Pode-se enfrentar com estes recursos teóricos, igual que no plano das organizações, igual que no plano das comunidades, igual que no plano da política, que foi um elemento que sempre foi interessante para ele e que ele não conseguiu desenvolver tal como ele tivesse querido. E, de alguma forma, na mesa de subjetividade social, eu me vou referir a como esse conceito de subjetividade social tem um valor heurístico para compreender muitos fenômenos macrosociais que hoje nos estão afetando a todos. Esse era o que eu queria Bom, agradecer à professora Albertina por trazer-nos muito rapidamente os aspectos fundamentais de cada um dos momentos na evolução do pensamento do professor Fernando. Eu rapidamente gostaria de informar que não precisam ficar preocupados porque o conteúdo dessas apresentações das mesas redondas vão fazer parte do livro do evento. Do mesmo modo que as palestras e as apresentações de mesa redonda do evento anterior já estão no livro Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, que está disponível aí. Essas apresentações também vão contar com um capítulo no livro que recentemente vai começar a ser organizado, tá bom? Eu gostaria de passar a palavra ao professor Daniel. Não, foi. Demora um pouquinho isso aqui, né? A gente já está acostumado com ele. É um prazer enorme, né? Uma honra, uma responsabilidade tremenda compor essa mesa de abertura. Primeiro agradeço a confiança, né, da equipe de organização e assumo uma grande dificuldade que é falar depois da professora Albertina, que é uma referência para a gente, né? Uma grande referência, uma grande responsabilidade, e depois o Fernando, né, também na nossa abertura, convite que a gente teve. Mas eu sinto, né, dentro de tudo isso, a Albertina falava, me trazia várias reflexões, e uma das questões que eu pensava era essa: que bom que o Fernando foi capaz, né, ao longo desses anos, de construir uma teoria que nos ajude a explicar a presença dele aqui hoje. E como ele segue vivo, né, na nossa produção subjetiva, nos nossos encontros, nos nossos afetos, na forma como nos emocionamos, né, e isso tem a ver com o que eu vou falar também, como toda a questão teórica, acadêmica, de pesquisa não são referentes externos, né, isso está configurado subjetivamente e faz parte de quem a gente é, né? Então, às vezes, eu digo que às vezes eu sinto que o Fernando está olhando por cima do meu ombro as coisas que eu estou fazendo, então eu sinto muita presença dele, tal como eu sinto aqui hoje, né? Então a minha fala vai se dedicar mais, como a própria Albertina falou a princípio, na dimensão epistemológica, né? A epistemologia qualitativa de González Rey, alternativas para avançar na pesquisa qualitativa. Muitos dos elementos que a Albertina falou tem absoluta relação com o que eu vou dizer, e a gente, de fato, eu penso que está absolutamente sintonizado, até porque essas dimensões não são, de maneira nenhuma, em nenhum momento foram dissociadas no pensamento do próprio Fernando, né? E eu vou me remeter mais especificamente às contribuições dele em três aspectos centrais. Primeiramente, em problemas epistemológicos centrais da ciência moderna, né? E esses problemas não somente diz respeito a uma ciência do passado, mas como eles também se atualizam, muitas vezes na própria pesquisa qualitativa. A própria pesquisa qualitativa, alguns avanços e contradições, desafios, e terminando com algumas contribuições específicas da epistemologia qualitativa, sobretudo a dimensão do sujeito e do diálogo, as dimensões epistemológicas. É algo que a Albertina trazia, e o Fernando falava muito isso. As definições teóricas são também definições epistemológicas, né? Não porque fazem parte especificamente de uma teoria epistemológica, mas porque tem desdobramentos na forma como pesquisamos, na forma como usamos, na forma como utilizamos esses conceitos para a ferramenta do pensamento, como ferramentas do pensamento.
né? Então, a questão dos problemas epistemológicos centrais da ciência moderna, e o Fernando se remetia muito a isso, especificamente na psicologia, mais especificamente, mas depois foi abrindo a discussão para outros leques, né? Saúde, educação, psicoterapia, enfim, os processos comunitários, né? Mas ele era um grande crítico da forma como a ciência foi se dissociando da filosofia. Obviamente ele não está sozinho nessas ponderações, né? Datzinger, Sigmund Korp, o próprio Edgar Morin, traziam como essa separação, de alguma forma, se desdobrou em algumas dificuldades, sobretudo na tecnocracia, em certa forma de instrumentalismo, que passa a ser o crivo, passa a ser a evidência e passa a ser os critérios de legitimidade que garantem o sucesso dessa perspectiva, né? E nesse processo, muitas questões ficam escanteadas, muitas questões foram secundarizadas, né? Entre elas, a própria dimensão qualitativa do vivido, né? A própria dimensão qualitativa dos processos humanos, né? Como as práticas, sob esse paradigma moderno dominante, se a gente pode chamar assim, foram se desvitalizando, elas foram se tornando relações sem vida, pesquisas sem vidas, relações onde os instrumentos, as técnicas se colocavam adiante da criatividade, se colocavam adiante das próprias possibilidades de invenção do diferente, né? E nesse ponto, e ele defendia muito, a mesa falou isso, a Albertina e as pessoas que nos antecederam também, a carência de ideias, como a gente se tornou refém dessa ótica, o medo da produção do próprio pensamento, isso foi algo bastante forte nesse processo, E obviamente isso tem inúmeras consequências, entre elas a separação entre teoria, pesquisa e prática, As teorias passam a ser concebidas de maneira geral como conceitos a priori e conceitos a serem aplicados, seja na prática, seja na pesquisa, para encaixar a realidade, para explicar a partir de conteúdos a priori aquilo que se está pretendendo explicar, investigar, trabalhar com, e a pesquisa eminentemente considerada empírica, e a prática passam a ser consideradas de fato como opositoras, de alguma forma em oposição às próprias teorias. A aplicação de instrumentos é dicotomizada com relação à interpretação, a dimensão da construção interpretativa, e obviamente nessa dicotomia a aplicação dos instrumentos tem uma primazia, e é por isso que ele fala, nessa citação muito expressiva disso, de que discutir a pesquisa qualitativa, portanto, não é uma dimensão técnica, não é uma dimensão que se reduz aos instrumentos, às inovações metodológicas restritas, de fato implica uma discussão epistemológica e implica uma discussão teórica simultaneamente. Eu acho que isso é muito importante na própria crítica que ele faz das perspectivas dominantes da pesquisa qualitativa, porque de fato a raiz, se a gente for pensar, da própria pesquisa qualitativa no final do século XIX, mas principalmente na sua sistematização no início do século XX, autores como Malinowski, Bateson, Mead, Benedict, trazem justamente um olhar para alguns processos qualitativos que eram escanteados, de modo geral, na perspectiva positivista e na perspectiva mecanicista hegemônica. No entanto, ao não se ter, ao longo de muito tempo, muitas décadas no próprio século XX, uma reflexão epistemológica, as próprias pesquisas qualitativas incorriam em alguns, mesmo sem intenção, em alguns problemas dessa ciência dominante. Por exemplo, o acúmulo do dado, a quantidade de dados. A antropologia, por exemplo, tinha aqueles pilhas e pilhas de materiais, observações, entrevistas, etc., como ainda se os dados falassem por si só, que de alguma forma tivessem uma dimensão descritiva à própria pesquisa e nisso uma certa carência das próprias ideias. Então realmente se tornaram atadas a certas limitações que pretendiam superar. Eu acho que o Fernando traz essa reflexão em muitos textos. Eu acho que ele faz uma análise muito justa que nos auxilia, inclusive, a superar a dicotomia técnica entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, como se fosse uma questão técnica e não uma questão epistemológica que está sustentando isso.
E aí ele fala, por exemplo, né, no livro do professor Fernando, da professora Albertina, livro de 2017, ele fala como o caso da psicologia é ilustrativo dessas dificuldades que eu estou apresentando muito brevemente aqui. Como a psicologia, por exemplo, na primeira metade do século XX, ela teve inúmeros exemplos de pesquisadores que inovaram profundamente do ponto de vista metodológico, né? Freud, Vygotsky, poderíamos pensar o próprio Piaget. Fernando destaca muito a contribuição do Kurt Lewin e do seu grupo, né, da Tamara Dendo, já desde 1930, discutindo teoricamente o problema do que é o qualitativo, né, nas discussões sobre personalidade, sobre motivação. Né. No entanto, algo curioso, e junto com esses autores da primeira metade do século XX, uma leva, vamos dizer assim, de outros autores da metade da década de 60 também trouxeram uma crítica profunda ao positivismo. O Sigmund Korn e o Gordon Allport, né, que teve uma presença muito forte no pensamento do Fernando, já desde a graduação. Interessante, né? A Bettina falava isso. A psicanálise e o Gordon Allport, dentre os humanistas, talvez tenha sido o que mais influenciou o Fernando, nessa possibilidade de pensar a riqueza das produções humanas, da imaginação, da fantasia, de como a gente não se reduz a características descritivas da cultura, do social e da política, de outros critérios externos, como a gente é capaz de gerar, criar novas realidades. Né? Mas, interessantemente, a psicologia, quando vai entrar numa discussão mais séria e mais aprofundada na década de 80, na década de 90, das pesquisas qualitativas, elas não fazem um retorno histórico a esses autores da primeira metade do século XX e passam a um processo de importação de certos referenciais que estavam sendo desenvolvidos nas ciências sociais, por exemplo, na educação, inclusive, né? Bogdan Bickley, Glasser e Strauss, e é nesse sentido que também o paradigma da fenomenologia passa a ser, de alguma forma, um certo crivo de legitimidade ou um solo de sustentação para muitas pesquisas qualitativas, mas como os autores criticam, sem necessariamente um aprofundamento teórico e filosófico, mais importantemente nesse caso, e sem ter muita clareza de que fenomenologia a gente está falando. Né? Se privilegia, por exemplo, primeiro Russell, mas não outras obras do Russell, não outros autores como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty e assim por diante. Em suma, passa-se de alguma forma, né, então, a uma contribuição que culmina no híbrido qualitativamente instrumental e epistemologicamente positivista. Né? Então se inova do ponto de vista técnico, instrumental, metodológico, mas se é também conservador, né, epistemologicamente falando. Né? A partir da década de 90, diversas contribuições surgem, obviamente, outras metodologias, pesquisação, cartografia, análise do discurso, que são de décadas anteriores, elas são retomadas e elas são aprofundadas de alguma forma, né? E a hermenêutica passa a ser, de alguma forma, uma contribuição filosófico-epistemológica que passa a ser, de alguma forma, dominante da década de 90 e na década de 2000, principalmente. Né? Temas como, por exemplo, o discurso, a linguagem, a comunicação, a desconstrução, a construção social, passam a ser a tônica, de certa forma, da pesquisa qualitativa, não só na psicologia, mas também na educação, de certa forma na saúde também, as perspectivas críticas que emergem estão muito vinculadas a isso até hoje. Né? Mas acho muito pertinente trazer a crítica do Fernando, que, por um lado, essas perspectivas, obviamente, trouxeram uma contribuição tremenda, trouxeram a desnaturalização de muitas práticas, a desindividualização dos processos, e colocaram, sobretudo, a hermenêutica, todos os processos a serem estudados como texto. Né? No entanto, se esqueceram do autor do texto, se esqueceram do indivíduo que produz o texto. Né? E, nesse sentido, se cai um vácuo. Né? As perspectivas críticas, né, muitas vezes culminam na sociologização dos processos, né, esquecendo a dimensão da possibilidade de ruptura e de criatividade do próprio indivíduo. Né. E, de fato, a obra do Fernando, a Bettina trouxe a dimensão teórica, e eu vou falar a dimensão epistemológica, busca, eu acho que desde da perspectiva da personalidade até esse giro da teoria da subjetividade, busca dar visibilidade a como a gente pode pesquisar e como a gente pode sustentar cientificamente processos que estão além desse vácuo,
né, que de alguma forma foi sustentado na pesquisa qualitativa, aí, já a partir de 97, com essa obra seminal, Epistemologia Qualitativa e Subjetividade, com foco na subjetividade humana, né? E se por um lado a gente pode ver relações entre a epistemologia qualitativa e outras propostas epistemológicas, a epistemologia histórica francesa, a epistemologia da complexidade, né? Em um texto, a professora Albertina, e hoje na fala dela também traz isso com muita clareza, um diferencial da epistemologia qualitativa primeiramente, ter nascido no cerne da psicologia, no cerne de uma proposta de construção de um saber que se instaura, se insere dentro do domínio psicológico, se a gente for pensar nessa perspectiva disciplinar, mas como foco específico à subjetividade humana, né? E obviamente aí isso passa a ter desdobramentos em outros campos, educação, saúde, clínica, comunidade, política e assim por diante, né? Trago essas definições que me parecem muito importantes porque eu quero enfatizar no sujeito do diálogo, quando Fernando diz: a epistemologia qualitativa representa a produção do saber e com ele a pesquisa como processo e produções teóricas subjetivamente configuradas. E subjetivamente configuradas tanto pelas teorias, das quais fazem parte, como pelo próprio pesquisador, né? Já traz a questão de como as teorias não são referenciais externos, mas são processos que se articulam à capacidade, aos recursos, ao capital cultural do próprio pesquisador, né? Diz respeito à capacidade de criar do pesquisador. Isso é muito importante, né? Se por um lado tem um sistema teórico, nesse caso a teoria da subjetividade, que é um sistema mais abrangente, por outro, esse sistema somente ganha vida no pensamento concreto e na construção do pesquisador a partir da singularidade do que está sendo discutido, do que está sendo estudado, dos casos, da instituição, do grupo e assim por diante, né? E nesse sentido, a ciência, longe de um critério hipotético-dedutivo, ou de um critério de validação, ou de um critério de mera especulação, de mera construção social, passa a ser uma dimensão, uma produção humana, uma produção subjetiva, que se volta a novas produções de inteligibilidade, ou seja, gera novas visibilidades teóricas sobre o que antes ainda não conseguíamos enxergar do ponto de vista teórico, sobre o que antes a gente não conseguia falar, não conseguia ver, né? Porque de fato a subjetividade, inclusive, está obviamente para além da dimensão do observável, né? E aí, eu acho que tudo isso que eu estou falando tem muito a ver com essa dimensão do processo construtivo interpretativo, né, que Fernando defendia tanto como princípio epistemológico, né, a produção do conhecimento é um processo construtivo interpretativo, como no desdobramento metodológico, eu não vou me ater nesse momento, mas vai ter o curso hoje à tarde, e outros espaços também nos grupos de discussão para a gente discutir a dimensão metodológica, a mesa de sexta-feira também, né? Para ele essa questão é uma questão epistemológica, né? E o que isso quer dizer? Tem a ver com o que eu estou dizendo. Precisamos, né, segundo González Rey, nos atentar para sistemas complexos que estão além do que é visível diretamente, além do que é quantificável. Precisamos além do que é o conteúdo explícito da fala do outro. E para isso a gente só consegue, a gente não consegue aprender, a gente não consegue dominar isso, chegar a uma verdade. A gente consegue construir interpretações que nos aproximem disso, construir indicadores, né, que são justamente esses significados que não estão na fala do outro, que não está presente na expressão do outro, mas na construção de significados do pesquisador sobre o que aquilo quer dizer do ponto de vista subjetivo. E é a partir dessa articulação desses significados que vamos gestando hipóteses, né, que vamos gestando modelos teóricos que não respondem, não têm um critério conclusivo, mas de fato permitem articular processos que antes não eram possíveis de ser articulados, né? E eu acho que a legitimidade científica disso está justamente nisso. Por um lado, obviamente, há critérios, né? E por outro, nos permite ter alguma forma de contato, alguma relação diferenciada com a realidade, com as relações, com os problemas humanos, e isso fundamenta práticas distintas também, né? Isso é muito diferente da generalização indutiva, que terminou sendo ainda
central nas pesquisas qualitativas também, né? Essa ideia, por exemplo, de que o estudo de caso ele somente serve quando a gente consegue chegar àquilo que é comum entre os casos. E aí, a partir do que é comum entre os casos, conseguimos descrever algo significativo daquele grupo. Essa é uma perspectiva descritiva indutiva. Nessa ótica, de fato, o estudo de caso, ele não é importante para responder só o caso. Eu vou falar um pouco da dimensão da singularidade, não é sinônimo de unicidade, só único. A consideração da singularidade na pesquisa diz respeito à possibilidade dessa singularidade integrar um sistema teórico, um modelo teórico que tem uma capacidade explicativa não pela convergência necessária dos diferentes casos, mas justamente pela possibilidade de explicar uma configuração ou um sistema capaz de abarcar as diferenças, o único, capaz de abarcar as contradições, né? E quanto mais, eu penso, complexos os sistemas são, certamente precisamos focar mais nessa singularidade, né? E falo dessas duas dimensões centrais desse referencial, né? Primeiro, a revitalização da ciência enquanto produção viva e criativa a partir da emergência do pesquisador como sujeito da produção do saber, né? A Albertina já trouxe isso, sujeito a uma categoria conceitual, teórica da teoria da subjetividade, mas por sua vez tem desdobramento epistemológico, justamente porque traz essa dimensão da crítica, da subversão de processos já instituídos e porque traz, obviamente, essa dimensão de que não existe critérios externos ao pensamento do pesquisador ou da pesquisadora que devem ser seguidos, né? O que existe são, obviamente, conceitos, ideias, instrumentos, né? Mas que se articulam e ganham vida na emergência do sujeito pesquisador, na possibilidade de subverter, na possibilidade de abrir novos campos de inteligibilidade, né? De pensar para além daquilo que foi pensado. Eu acho que a Albertina trouxe muito bem como Fernando, como sujeito da sua vida, foi capaz, e como autor sujeito, foi capaz de fazer isso na sua própria obra, né? E com relação à dimensão do diálogo, né? Tem muito a ver com essa característica que a Albertina traz de um sistema teórico aberto, né? Permanentemente em desenvolvimento, mas o diálogo também não quer dizer só o diálogo enquanto recurso metodológico para a relação pesquisador-participante. O diálogo é uma via também, é um recurso epistemológico, podemos pensar dessa forma, para pensar como que, a partir de uma relação que eu estabeleço com o outro, marcada por um vínculo, né? Um vínculo que tensiona, que provoca, mas que está comprometido, de alguma forma, com um projeto comum, um cenário de pesquisa, esse processo do diálogo, ele passa a fazer parte da produção subjetiva individual do pesquisador, do participante, e ele mesmo passa a ser mobilizador de informações, de expressões, de processos autênticos que estão para além da capacidade de controle e para além da capacidade de predição, né? Então, de fato, a dimensão dialógica da pesquisa implica pensá-la enquanto espaço social aberto, enquanto possibilidade de subversão dos critérios institucionalizados, inclusive pelo próprio pesquisador, que muitas vezes terminamos fazendo isso, né? Então, eu penso, né, que de maneira geral, à guisa de conclusão, a questão da epistemologia qualitativa, se a gente fosse pensar a contribuição do Fernando, poderíamos pensar outros vários aspectos, certamente, né? Mas traz essa ideia da teoria como processo em permanente confrontação e desenvolvimento e representa um fundamento epistemológico, portanto, uma sustentação, né, científica, uma sustentação de legitimidade para uma pesquisa e a construção de uma prática orientada à criação, e não a reprodução e não a aplicação. E a forma de fazer isso, segundo Fernando, é por essa unidade, teoria, epistemologia e método, jamais dissociando essas dimensões, como tem sido o caso dominante na pesquisa qualitativa também. Então, essas são as contribuições. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Daniel. Eu passo a palavra agora à professora Carmen Taca. Vou adaptar aqui. Acho que está fácil. Eu não vou usar a transparência, então eu vou articulando algumas ideias.
gente pensou na forma como a gente preenchia, né, essa circunstância da falta do Fernando aqui, fazendo essa palestra hoje. Então, a gente pensou nessa questão das contribuições em diferentes campos e contextos. E aí, me coube vir trabalhar na perspectiva da educação. Ouvindo o que a Albertina falou, o início, o marco 1997, eu percebo que 1997 é um marco para mim também, conhecimento e estar se aproximando da perspectiva da teoria da subjetividade, foi o início do meu doutorado, né? E de repente, aí parece que estava acontecendo as coisas, né? Começando a acontecer as coisas. O Fernando e a Albertina já estando aqui há algum tempo, mas, de fato, a gente teve possibilidade de aproximação. Meu doutorado eu não fiz na perspectiva da teoria, mas ele foi tão implicado pela teoria, ele acabou, de fato, tendo possibilidade de ser pensado depois de realizado pela perspectiva da subjetividade, e foi o que eu acabei tomando o caminho, né, da perspectiva da subjetividade, a teoria da subjetividade, da epistemologia qualitativa, no meu prosseguimento de estudos. Né. Eu vejo que a teoria da subjetividade ela se desdobra em suas possibilidades de parceria com diferentes áreas e campos de estudos que se debruçam e procuram desvendar as manifestações do ser humano em suas diferentes ações, principalmente no cotidiano, né, da vida, no cotidiano que a gente tem a cada dia mesmo. A área da educação, eu acho que ela se renova, né, na compreensão dos seus desafios e formas de atuação, quando se assenta em referentes que possibilitam maior clareza dos problemas enfrentados, gerando encaminhamentos mais efetivos, mais adequados e que permitem avançar no processo educativo. Assim têm sido as possibilidades de articulação e as convergências entre a teoria da subjetividade e o campo da educação. E é interessante perceber que tanto Fernando passa a participar de uma faculdade de educação, isso foi uma circunstância realmente bastante benéfica para nós dentro da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e foi um campo na qual se desenvolvem muitas pesquisas, tanto que agora, nos trabalhos apresentados, os trabalhos no campo da educação, no campo de formação de professores, eles são bastante significativos. É o nosso eixo, né, temático que tem um maior número de trabalhos. Isso se deve especificamente à ida do Fernando para a Faculdade de Educação, aos professores que se articularam em volta dele, né, as orientações, então, que foram feitas, de forma que a gente tem uma produção significativa hoje. Tanto é que a gente também está lançando um livro no simpósio, que são trabalhos de mestrado que foram desenvolvidos na perspectiva da subjetividade. Então, para a educação, a teoria da subjetividade tem trazido uma infinidade de possibilidades inovadoras. Mas, no entanto, eu percebo muito que a perspectiva não é uma perspectiva de aplicabilidade da teoria ao campo da educação, mas quais são as implicações da teoria para a educação, ou mais ainda, para o campo das relações que se processam no processo educativo. Né? Então, nós teríamos possibilidades de falar em educação, aprendizagem escolar e desenvolvimento dentro de uma inspiração, né? E dentro de conceitos
que traz as implicações para pensar essas áreas. Então, pela teoria, a gente pode posicionar a educação, deixando de ser um processo a partir do qual ações têm a perspectiva de transmissão, ou da ideia de passar conteúdos ou indicar comportamentos adequados, ou seja, uma ação hierarquicamente posicionada, dos mais velhos para os mais jovens, dos que sabem mais para os que sabem menos. Não faz sentido. Então, pela teoria, a gente pode pensar a educação como uma reunião de processos, de experiências em movimento constante, pelas quais as pessoas vão se constituindo dentro das importantes dimensões individual, social, cultural e histórica. O processo, então, educativo ele é amplo, abrangente e deve estar a favor da pessoa que se educa, ou da pessoa que aprende, ou da pessoa que está em relação nas circunstâncias de aprender entre pessoas. Então, a aprendizagem, principalmente a aprendizagem escolar, deixa de ser um processo assimilativo, de fora para dentro, para se transformar em um processo de produção subjetiva, que se alicerça a partir de muitas experiências e vivências que acontecem dentro, mas muito particularmente fora da escola. Fernando era muito cioso de trazer essa ideia, mas o aluno que está na sala de aula, as relações que estabelece não é com o aluno escolarizado ou o aluno que está naquele momento como se tivesse desprendido de todas as suas experiências, de toda a sua história de vida, de toda a sua, principalmente das vivências que ele foi tendo durante o seu processo de vida de maneira geral. Então, a família, a vida social e outras experiências, elas são fontes né, de vivências e que participam dos momentos de aprendizagem e participam das relações pedagógicas. Como dizem, né, Fernando e Albertina, que a aprendizagem é uma função do sujeito que se expressa numa configuração singular. Então, a ideia de configuração a partir dos processos de aprender é uma ideia muito cara para a gente. Então, pretendemos resgatar, assim, que todo processo educativo, escolar ou não, terá implicações mais ou menos relevantes na medida em que os processos subjetivos lhe dão um caráter diferenciado e singularizado. Então, ao pensar a aprendizagem nessa perspectiva, ganha, né, luz uma outra ideia de ensino que se desloca da transmissão de conteúdos para alicerçar bases na própria pessoa que está em situação de aprender e na relação que se estabelece entre quem ensina e quem aprende. Acho que essa ideia de uma relação que se estabelece, de um processo que vai caminhando e que ele não é muitas vezes previsível, é uma ideia muito importante, porque a gente normalmente acha que na escola a gente tem que fazer aquilo que está programado, aquilo que está estruturado, aquilo que o sistema nos pede para fazer, aquilo que o sistema pede para desenvolver. Mas de uma outra lógica, de uma outra inspiração, a implicação é outra. Nós temos, eu acho que a Albertina fala uma coisa aqui hoje, que a teoria é uma teoria do funcionamento do sujeito. Então, o processo educativo implica, né, da gente conhecer o funcionamento do sujeito durante o momento da aprendizagem, durante as relações na situação de aprendizagem. Então, nessa direção, ganha força os temas da relação professor-aluno, dos processos comunicativos, no lugar que ocupam concepções e práticas muitas vezes preconceituosas que passam a comandar as relações. As relações pedagógicas, então, elas são continuamente fonte de produção de sentidos subjetivos e perceber essas dimensões significa colocar
essa relação na direção de trazer ganhos para o processo de aprendizagem. Então, são muitos os exemplos de como a conjuntura das relações mudam possibilidades de investimento pessoal no aprender. Relações conflituosas precisam ser redimensionadas e sofrer intervenções para que não se percam em divergências improdutivas. Enxergar situações que muitas vezes são complicadoras no processo de aprendizagem significa estar atento e acompanhar a forma como os alunos subjetivam as relações, como eles produzem a sua aprendizagem, como eles funcionam, né, como pessoas em processo de aprendizagem e como eles manifestam isso. Essa é uma clara oportunidade de perceber implicações da teoria da subjetividade na sua convergência com a educação e os processos de ensino e aprendizagem. Desdobramos essa situação, então, das relações para os processos comunicativos e das relações e valor destacado pelos momentos de diálogo das relações pedagógicas. A gente tem trabalhado na questão dos processos comunicativos, nas relações, nos momentos dos diálogos. Diálogos que não são um falar e outro escutar e responder, mas como é que eles entram e criam vínculos nesse processo de diálogo que ganha uma perspectiva provocadora, questionadora, com clara intenção de conhecer o pensamento e as expressões que ganham valor emocional, implicando-se com processos simbólicos emocionais, conceito tão marcante da teoria. A gente vai falando em alguns conceitos e vocês podem, como é que isso de alguma forma quer dizer, como é que é isso. Eu acho que ao longo do evento, a ideia é justamente isso. A gente começar com os cursos de curta duração, na qual a gente pode ir dando sustentação de alguma forma em alguns conceitos e que as mesas redondas justamente venham a ganhar valor, né, nesse desenvolvimento, desses conceitos, dessas marcas da teoria, né, para que a gente possa ir compreendendo exatamente esse valor e essa implicação da perspectiva teórica. Então, a ideia é assumir o pensamento não apenas como processo intelectual. Essa é uma dimensão muito claramente assumida nessa perspectiva. A pessoa geralmente se apega aos processos, a escola geralmente se apega aos processos intelectuais como se eles fossem descarnados de emocionalidade, que emergem no momento de aprender, e emergem muito processos emocionais. Então, pela teoria ainda, o desenvolvimento deixa de ser um processo de evolução a partir ou de processos naturais ou da reunião de comportamentos ou processos já alcançados. A teoria traz, pelos processos culturais e históricos que evidencia e amplia, a ideia de uma constituição diversa e singular, que se apoia na ideia de vivências que estão além de experiências pontuais, pois que expressam em situações constitutivas por marcos subjetivos próprios que vão se configurando em processos complexos e intermináveis. O desenvolvimento é contínuo em seus movimentos e transformações. E não existe espaço mais freio de processos de desenvolvimento e de necessidade de desenvolvimento do que nos processos educativos, do que nas circunstâncias de aprendizagem e, especificamente, nas circunstâncias de aprendizagem dentro da escola, da aprendizagem escolar. Nas cercanias do processo de aprender, a composição social dos espaços também ganha um lugar para a compreensão da teoria enquanto implicação. A análise dos grupos que se formam, por exemplo, a sala de aula, a própria escola, grupos de estudo, grupos de formação profissional, são todos espaços de convivência e as situações sociais ganham uma outra importância pela consideração da subjetividade social.
Esse é um campo que precisa ainda ser melhor explorado, estudado, compreendido e que cada vez mais ganha importância para a compreensão do contexto educativo, da escola. Nós estamos realmente no momento, né, de trazer a questão da subjetividade social na perspectiva da teoria. Não falar de uma subjetividade social apenas como um espaço de convivência e marcar formas do contexto, práticas que acontecem no contexto, mas entender essas práticas, entender por que elas tomam determinada direção, entender por que elas às vezes são conflituosas e por que elas merecem ter toda uma explicação. Então, buscar o porquê das relações constituídas no âmbito desses processos de relação é o estudo da subjetividade social que pode nos dar muitas respostas. Então, essa é uma área que a gente está vendo, porque percebemos que a posição social de cada pessoa no grupo indica como ela subjetiva as relações com as pessoas com as quais ela convive. Assim, a dimensão subjetiva e individual se faz pelas articulações inesperadas na conjuntura da subjetividade social do grupo e das pessoas em relação. O entrelaçamento da subjetividade social e individual integra configurações subjetivas que estão permeadas pela singularidade, como não pode deixar de ser, elas são plenas de diversidade. Acho que o grande problema da escola é entender a escola pela diversidade e não pela homogeneidade. Essa teorização põe então em evidência como impróprio se tornam as padronizações escolares que se fixam, sobretudo, nos resultados hierarquizados, que acabam produzindo a ideia de que uns valem, podem ou são mais capazes que os outros. Essa é uma ideia apoiadora dos processos de exclusão, tanto escolar como social. Se a regra é a diversidade, não se coaduna a ideia de reprodução, o que seria uma forma de pedir o mesmo para quem quer que seja. A implicação teórica nos leva a necessário processo educativo na ideia de produção criativa e, por isso, plenamente subjetivada e proficuamente diversa. Daí se deduz que a investigação das produções criativas pede uma compreensão dos processos subjetivos e seu percurso histórico, em suas conjunturas sociais e culturais. Isso muda bastante a ideia que ainda persiste de que a aprendizagem escolar, os alunos não podem se distanciar de um padrão de referência ou que devem ser agrupados por níveis externamente propostos. Essa ideia é perseguida e formalmente administrada em muitas escolas bem perto de nós. Pensar pela perspectiva da teoria da subjetividade significa superar essas amarras, propor e aceitar uma referência aberta, que não ingesse saberes e que implique na valorização da pessoa, das suas manifestações, da sua constante produção de sentidos subjetivos que estão na base e configuram o seu processo de aprender. Sem dúvida, o processo de aprender pode ser conduzido e deve ser conduzido para convergências conceituais de conteúdos, por exemplo, mas por caminhos nem sempre iguais. A direção que nos leva ao referencial teórico da subjetividade indica que ações cotidianas e escolhas pedagógicas podem contornar conflitos e superar desafios tão frequentes na escola e na sala de aula, por exemplo. Isso porque a teoria mostra que existe uma produção de sentidos subjetivos que, mesmo que não possam ser identificados concretamente, dada a sua complexidade e dos entrelaçamentos que produz, devem ser considerados na composição e na identificação de conflitos e desafios. Será necessário investigar tudo isso.
O desafio constante e persistente é a situação dos estudantes que não avançam no processo de aprendizagem dentro daquilo que é esperado ou dentro dos padrões exigidos pelo sistema, escola e professores. Temos que admitir que é frequente a indicação de crianças com as tais dificuldades de aprendizagem. Padrões comportamentais indesejados são confundidos com problemas de aprendizagem. E o aluno é identificado como tendo algo dentro dele, algum defeito que se transforma numa dificuldade de aprendizagem. O resultado ruim na escola é um fato, mas que isso se explica pela dificuldade de aprendizagem é algo completamente diferente. São muitas pesquisas que mostram que novas relações estabelecidas e que a interposição na situação social vivida ou uma prática pedagógica livre de preconceito e crença nas possibilidades de aprender dos alunos podem e têm mostrado significativas mudanças nas produções acadêmicas dos alunos. O movimento subjetivo traz possibilidades de mudanças em processos de aprender. O principal foco é que alunos se tornem sujeitos de sua aprendizagem. Esse conceito implica oportunizar espaços de atuação aos estudantes para que eles se desenvolvam na perspectiva de serem ativos, de tomar posições, fazer escolhas criativas, abrindo vias de subjetivação que vão além da normatização dos espaços sociais, sendo capazes de estabelecer rupturas e gerando novas possibilidades de atuação. Pela perspectiva teórica em pauta, podemos investigar as manifestações subjetivas e ter outra posição em relação a aspectos tão constantemente explorados nos espaços educativos e muitas vezes questionados. Aspectos que podem ter outra conjuntura de abordagem, tais como motivar o aluno, por que aparecem as resistências, as rejeições, os maus comportamentos. Como dimensionar as necessidades e interesses? Quais são eles? Por que os alunos se apresentam tão tensos, apáticos em relação à escola? Quais as novas oportunidades de aprendizagem que poderiam ser geradoras e de propostas inovadoras? Quisemos ressaltar, assim, que todo o processo educativo, escolar ou não, terá implicações mais ou menos relevantes na medida em que os processos subjetivos lhe dão um caráter diferenciado e singularizado e que permitam ao estudante tomarem posições ativas na aprendizagem. Assim é que as categorias da teoria se articulam para mostrar a forma complexa em que o subjetivo se desdobra e se reorganiza, traçando configurações subjetivas que alcançam os diferentes momentos e situações do processo educativo. Perceber as produções subjetivas que se manifestam em uma ação de aprender abre possibilidades de aprofundamento e redimensionamento nos processos de ensinar. A teoria não indica caminhos, nem propõe ações assertivas, mas pode atuar de forma a permitir uma compreensão profunda das pessoas e situações, em situações que interagem, na composição do cotidiano vivido, com seus momentos de conflitos e tensões, bem como daqueles que tornam possível uma convivência saudável e produtiva. Abrir horizontes na forma de conceber os movimentos e possibilidades de pessoas em grupo nos mostra a importância e relevância da necessária convergência entre teoria da subjetividade e educação. Agradecemos a professora Tarca e passamos a palavra à professora Valéria Moura. Obrigada, Rafael. Bom dia, Carmen Taca se empolgou, hein, Carmen? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão da saúde e a contribuição da teoria da subjetividade ao tema da saúde na psicologia. Eu acho que é importante pensar a própria conformação da psicologia como ciência, né, como uma ciência que focou no individual, né, e
Da mesma forma, colocou as emoções como consequência de outros processos humanos, não a emoção como constitutivo dos processos humanos. A invisibilização dos processos sociais e culturais, que são constitutivos dos processos individuais. Eu acho que esses são pontos centrais para a gente poder pensar, né, a forma como a própria psicologia foi se configurando como ciência e significando os processos humanos. Eu vou centrar a minha apresentação em 3 pontos centrais que eu acho que são as grandes contribuições da teoria ao tema da saúde na psicologia. A ideia de configuração subjetiva, subjetividade social e a pessoa no lugar da produção. Eu vou começar com uma citação do Fernando, quando ele fala sobre as emoções. A subjetividade traz a emoção como parte essencial dos processos humanos criadores desse mundo de ficção. Eu acho que esse é um ponto essencial para a gente pensar como a ideia, a categoria, sentido subjetivo, ela nos permite avançar na compreensão do humano e na forma como esses sentidos subjetivos vão se organizando em configurações subjetivas que nos possibilitam compreender a complexa configuração dos diferentes processos humanos. A ideia de configuração subjetiva, ela permite que não se fragmente a compreensão dos diferentes processos, por exemplo, de saúde, doença ou qualquer outro processo humano. Eu acho que implica pensar que as experiências humanas, elas são alimentadas por diferentes áreas da vida. Essas diferentes áreas são subjetivadas e vão se conformando de uma determinada maneira que é imprevisível e que eu não posso, à primeira vista, orientar na forma de explicação a partir de sintomas em abstrato, né? Da mesma forma, a ideia de configuração subjetiva, ela também não implica que eu vou conhecer a pessoa como um todo, mas que eu vou compreender a forma que um processo se organiza numa dimensão histórica na relação com o atual. Dessa forma, eu acho que é importante pensar que não existe uma configuração subjetiva, por exemplo, da depressão. A priori, né? Na verdade, a gente tem que compreender a configuração subjetiva de qualquer processo humano a partir da própria experiência da pessoa. E como isso se integra no vivido, numa dimensão da cultura, que aspectos são mobilizados na conformação de qualquer processo que a gente vá compreender ou tentar dar visibilidade no momento que vamos estudar um caso específico. Com relação à subjetividade social, acho que é importante a gente pensar como historicamente na psicologia, né, como eu comentava no início da minha fala, essa ideia do individual, ela é hegemônica. Eu digo que ainda hoje, eu gosto muito de dizer que retoricamente a gente diz na psicologia que estuda cultura e social. Na verdade, as nossas práticas são muito mais orientadas para uma dimensão individual, individualista, em que nós tentamos identificar sintomas que podem descrever pessoas, situações que são definidoras das pessoas e que o protagonismo das pessoas não aparece. Da mesma forma, toda a problemática da conformação da subjetividade social não é discutida. Se a gente pensa na subjetividade social, por exemplo, eu estou pensando num trabalho recente de pesquisa com relação ao trabalho na docência, né? Como muitas vezes as pressões institucionais, quem trabalha, quem é docente sabe que nós temos várias pressões institucionais em termos de produtividade, de horas de dedicação, como esses processos institucionais, eles têm efeitos diversos nas pessoas que participam desses espaços. E a forma como os sentidos subjetivos vão sendo mobilizados no viver essa experiência são muito diversos, né? Para alguns, a produtividade nesses espaços, ela gera bem-estar, ela gera vontade de seguir, e para outros, a extrema exigência de produtividade pode gerar mal-estar, mas isso não está dissociado da subjetividade social, por exemplo, dos espaços das nossas casas, dos espaços que convivemos com outras pessoas, e o que isso implica numa trama complexa, né, de vida. Se a gente for pensar, né, os processos emocionais e simbólicos, eles têm uma forma de organização que vão levando
há uma forma de subjetivação no mundo. Isso não implica pensar que saúde e doença têm uma significação universal. Então, quando eu digo essa questão da produtividade e que isso para alguns vai gerar necessidade de competição, de status, e o que isso implica em termos de uma subjetividade social mais ampla, como no contexto brasileiro, por exemplo, o status de cargo, o status financeiro tem uma implicação, e quando no meu trabalho eu não consigo avançar em relação a isso, o que isso gera? O que isso gera na relação com o outro, o que isso gera na minha relação com os alunos com os quais eu trabalho, né? E, da mesma forma, será que isso geraria transtorno? Então, a gente não pode dizer de uma forma universal e padronizada que o transtorno está relacionado com uma situação específica, que o transtorno é uma produção da pessoa de forma universal a processo da subjetividade social ou mesmo da subjetividade individual, sem que eu conheça a forma como isso se organiza em termos históricos. Dessa forma, a gente tem que pensar a pessoa no lugar da produção. Eu sinto que o Daniel levanta isso de uma forma muito interessante ao falar, né, da sociologização das explicações do humano, em que muitas vezes se perde essa ideia de que a pessoa está no lugar da produção. Ela vai subjetivar o mundo. Ainda que a gente pense na subjetividade social, a forma como essa subjetividade social se integra numa forma de se sentir no mundo, ela é muito única e singular. Então, pensar na saúde implica pensar como as pessoas produzem em relação ao mundo. Elas não estão submetidas, por exemplo, que isso é uma coisa histórica na psicologia, ao saber do psicólogo que orienta a forma como a pessoa tem que viver uma determinada experiência ou fazer alguma coisa na sua vida, né? Por isso, como já apresentado pelos colegas, a ideia do diálogo é fundamental para a gente pensar nossas práticas nos contextos de saúde. O diálogo no sentido de reconhecer o outro no lugar da produção, de mobilizar reflexões no outro nível que podem, inclusive, facilitar mudanças na subjetividade social institucional, por exemplo, né? Daniel pode falar sobre isso, que ele trabalha com saúde mental. Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente pensar como as instituições, elas têm uma forma de subjetividade social que, para algumas pessoas, pode não ser facilitadoras de processos subjetivos alternativos. É obviamente que a pessoa não está determinada pela subjetividade social, isso fala da forma como ela produz em relação ao mundo, né? Mas isso implica pensar como, através do diálogo, nós podemos produzir um cenário que seja favorável para que as pessoas se posicionem de uma forma diferenciada, através de reflexões num outro nível, através de recursos novos que podem emergir a partir da mudança também da subjetividade social dos contextos em que nós atuamos. Eu gosto muito de pensar nessa situação, né, nessa questão do diálogo, do sintoma e da própria subjetividade social. Eu vou retomar isso na sexta-feira, quando a gente pensa no processo de psicoterapia. A gente tem uma ideia de que na psicoterapia os processos da subjetividade social eles não estão configurados na subjetividade individual. Eu acho que uma das grandes contribuições da teoria da subjetividade é, de fato, trazer a ideia que os processos individuais não estão desatrelados da cultura. Eles têm uma forma de configuração na subjetividade social, eles conformam a subjetividade social e são afetados por essa subjetividade social, e a forma como a gente sente o mundo implica pensar nos recursos que nós produzimos em relação a ele. É importante pensar também como as configurações subjetivas, elas expressam diferentes experiências da vida. Elas organizam, elas integram sentidos associados com experiências muito distintas das pessoas. Então, as configurações subjetivas, elas não vão dizer respeito a um sintoma específico daquilo que a pessoa traz num contexto X, seja num contexto como esse, seja de psicoterapia. Eu preciso pensar em termos construtivos e interpretativos, como já trouxe o Daniel,
para que eu possa pensar teoricamente sobre a vivência daquela pessoa em relação a uma situação específica. E como, a partir da compreensão teórica do sintoma, né, se é que eu posso dizer assim, da forma como uma pessoa expressa o vivido, eu posso gerar uma possibilidade de compreensão sobre a forma como isso vai se organizando numa trama do vivido. Eu acho que é importante pensar que na psicologia, quando a gente fala da domesticação do outro, essa é uma coisa importante com relação à questão da saúde. A gente vem de um cenário na psicologia em que o saber do psicólogo, ele orienta o fazer do outro. Ele sinaliza, por exemplo, na escola, muitas vezes, o que deve ser feito com relação a uma criança, muitas vezes. É lógico que é o trabalho que eu critico, não é um trabalho que a gente pensa a partir da teoria da subjetividade. O que deve ser feito com uma criança que apresenta uma questão que se diferencia das outras. No contexto da psicoterapia, é como se o saber do psicoterapeuta, ele orientasse o fazer do outro e a forma de viver do outro. Quando eu penso pessoa no lugar da produção, né, quando o Fernando evidencia isso, que a pessoa está no lugar da produção, isso significa pensar que a pessoa não se submete ao saber do outro, que a pessoa pode gerar recursos alternativos ao que ela está vivendo. Ela pode gerar recursos de saúde no contexto de vida dela naquele momento. Por isso é importante, aí sim eu retorno, a questão da emocionalidade, das emoções para pensar a subjetividade, porque a emoção ela se integra aos processos da subjetividade. Ela não é um efeito, ela não é determinante. A emoção ela se articula com processos simbólicos. Eu acho que esse é um ponto fundamental para pensarmos nos processos de saúde, porque também historicamente na psicologia, em razão dessa desarticulação, emoção e outros processos humanos, as emoções elas figuraram como processos que determinavam o processo de adoecimento, quando na verdade elas constituem, elas não determinam, elas estão articuladas com todo um processo do vivido. Eu acho que é importante sinalizar também como a teoria da subjetividade, ela avança numa representação dos processos humanos que nos permite compreender não o transtorno em si, mas a experiência da pessoa numa vida. E reconhecer que mesmo caminhos que muitas vezes são vistos como caminhos que se diferenciam daquilo que é comum, são caminhos próprios, são caminhos importantes, são caminhos que devem ser validados e que as pessoas vão se responsabilizar por esses caminhos, né? Pensar na subjetividade, eu acho que como levantou também a Albertina, é pensar que a subjetividade ela é subversiva. Ela não está atrelada a uma orientação a priori ou uma forma de vida a priori. Eu acho que essa é a grande contribuição também que vem da teoria. Eu acho que isso fala um pouco da própria figura do Fernando, né? Se tinha alguém subversivo, essa pessoa é o Fernando. E eu acho que a teoria fala também da forma como ele sentia o mundo. E a forma como ele sentia o mundo se expressa na forma como essas diferentes categorias vão tomando forma nesse sistema que é a própria subjetividade como teoria, como epistemologia e como método. Gostaria de agradecer os membros da mesa, a professora Albertina, o professor Daniel, a professora Carmen Taca, a professora Valéria, em respeito à questão do tempo, não vamos poder abrir para a pergunta, tá certo? E eu também não vou fazer considerações finais, nenhuma síntese dessa mesa, eu acho que eu não conseguiria fazer melhor do que os especialistas no tema. Eu acho que fica colocado aqui aspectos fundamentais, tanto da evolução do pensamento do Fernando em relação à construção da teoria da subjetividade, as
as teses fundamentais da epistemologia qualitativa e o modo como subjetividade e epistemologia qualitativas elas se manifestam tanto no campo da aprendizagem, da educação, como no campo da saúde. Essa mesa tem desdobramento nas mesas que vão acontecer posteriormente, tem desdobramento também nos mini-cursos que vão ser impartidos e nas obras que estão sendo lançadas. Então, eu mesmo, não tendo tempo suficiente para abrir para um debate, eu acho que não vamos ter oportunidade de fazer isso nas restantes sessões do evento, tá bem? Eu queria agradecer aos membros da mesa pela brilhante exposição, pelo respeito ao tempo e agradecer a vocês pela presença. A gente se encontra pela tarde, tá bem? Obrigado.